O terceiro ano que é o quê? Não entendi muito bem. O terceiro ano que é livro de português. Então, tá bom. Partiu pegar o livro de português, então, terceiro. E a gente vai fazer bem pouquinhas páginas, da 120 até a 123. E tem mais texto do que atividade, na verdade. Lá na página 120, tá falando assim, comparando textos. Você acha que um pequeno ratinho poderia salvar um leão e ser preso por caçadores? Nessa fábula, descubra como um ratinho ajuda um leão a escapar de uma armadilha. O leão e o ratinho. Ali vocês têm um textinho que vocês vão estar fazendo a leitura com bastante atenção. Não entendeu de primeira? Lê novamente, combinado? Daí depois lá na página 121 vocês têm umas perguntinhas. Número 2. O que o ratinho fez para salvar o leão? Ele fez o quê? O que o ratinho geralmente faz? Ele fez o quê? Com o quê? Bem fácil, bem tranquilo. Se eu falar, eu já vou dar resposta de tão fácil que é. Depois a número 3. Que sentimento o ratinho demonstrou quando decidiu salvar o leão? Qual é aquele sentimento maravilhoso que a gente tem quando uma pessoa faz algo bom pra gente? Nossa, que sentimento mais maravilhoso. Eu tenho todo dia. Vou falar pra vocês mesmo, eu tenho muita gratidão. Eu tenho gratidão pelo ano de 2020 ter me proporcionado uma turma tão maravilhosa quanto essa do terceiro ano. Então, ó, já falei a resposta pra vocês, mas não tem problema. Depois, olha só o que tá falando ali. As fábulas são histórias contadas desde a antiguidade, ou seja, há muitos anos. Elas geralmente têm como personagens animais que agem como seres humanos e transmitem o ensinamento. Lembra? Fábula, gêneros textuais, que a gente trabalhou semana passada sobre esse gênero textual, sobre a fábula, que a prof explica um pouquinho, que vocês tiveram que ler uma e responder umas perguntinhas. Viram como uma coisa liga a outra? Depois está falando assim ali na número 4. Marque a frase com o ensinamento da fábula O Leão e o Ratinho. Essa fábula, ela passa o que para vocês? Qual é o ensinamento? É preciso pensar muito bem antes de tomar uma decisão? Ou os pequenos amigos podem ser grandes nas horas difíceis? Acho que só eu lendo e vocês sabendo que se trata sobre um ratinho e sobre um leão, um ratinho bem pequenininho e um leão bem grande, vocês já imaginam mais ou menos a resposta. Depois compare os textos que você leu, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Ali de azul, rato pega carona nas costas de sapo para não morrer afogado. Tudo que falar sobre esse texto, esse textinho é aquele lá da página 17. Tudo que falar sobre o textinho da página 17, vocês vão pintar de azul. E tudo que falar sobre o leão e o ratinho, que é o da página 120, vocês vão pintar de verde. Então, qualquer coisa, lê novamente aquele textinho lá da página 117 para vocês entenderem ele de novo, para saber sobre o que se trata, que vocês vão entender. Mas acho que já tá bem fácil, né? Um é notícia, um é fábula. Lembrem, notícia, olhem lá. Tá falando já. E agora? Não vou falar mais nada, senão vou dar a resposta para vocês. Depois, lá na página 122, tá falando assim. Número 1. Leia algumas informações sobre o leão. Ali tá falando. Rei da selva. Assim que se diz sobre o leão, pois seu único predador é o ser humano. Este animal simboliza bravura e nobreza por várias civilizações. Seu título de rei também tem a ver com sua aparência linda e majestosa. Depois, letra B, rei da selva. Assim se diz sobre o leão, pois o único predador do leão é o ser humano. O leão simboliza bravura e nobreza por várias civilizações. O título do Rei Leão também tem a ver com a aparência linda e majestosa do leão. Olha só. Qual dos textos tem a leitura mais agradável e por quê? Eu acho que é o A. Por quê? E vocês? O que vocês acham? A, o B? E por quê? Depois, letra B. Aqui se refere às palavras destacadas no texto A. Este animal e o seu. Está se referindo ao quê? A um rato? A um ser humano?
ao leão? Sobre o quê? Sobre o que tá falando o texto? Bota o nomezinho ali do lado. Número 2. Os ratos são capazes de roer quase todo tipo de alimento e objeto. Leia e descubra por que eles têm essa habilidade. Ali vocês têm um textinho falando por que o rato tem essa habilidade de conseguir roer as coisas. Depois, na letra B, tá falando assim. Agora leia esse verbete do dicionário, que tá falando sobre o rato. Mamífero roedor, maior que o camundongo e menor que a ratazana, que vive escondido em casas e prédios. Bicho dessa espécie. A ratazana é um rato. E olha só, o dicionário pode ser útil para buscar palavras com significados semelhantes ao das que queremos substituir em um texto, evitando repetição, ou seja, é muito útil para procurar sinônimos. Lembra sinônimos e antônimos que a gente já estudou bastante. Então, olha só ali naqueles 2 pontinhos o que está falando. Sublinhe no verbete o que é significado do rato foi substituído no texto que você leu no item A. Vocês vão sublinhar o que substituiu. É praticamente todo. E depois circule no verbete a palavra que pode ser usada para substituir a palavra rato no texto. Tem 3 palavras ali que a gente pode estar substituindo. Quais são essas 3? Circulem naquele textinho ali em cima também. Depois, na letra C, reescreva o texto do item A, sem repetir o nome desse animal. Então, ali vocês vão ter que reescrever aquele textinho aqui da número 2. Olha só, vocês vão ter que reescrever esse textinho aqui, porém, trocando a palavra rato por outra palavra que a gente pode estar substituindo. Qual é a outra palavra que a gente pode estar substituindo? Ele, animal, rato, qual? Mamífero, o que mais que a gente pode estar substituindo? Letrinha C tá falando assim. Qual texto, em sua opinião, é mais agradável de ler? O do item A ou C? Para vocês, qual que ficou melhor para vocês lerem, mais agradável, melhor de entender? A letrinha A, aqui na página 122, ou aquele que vocês fizeram ali, a letrinha C. Vocês vão pintar. Eu prefiro ainda a letra A. Pinta o quadradinho. Não, acho que agora ficou mais agradável o texto que eu fiz. Pinta o quadradinho. Combinado, bem tranquilo, bem fácil. Espero que vocês consigam realizar todas as atividades. São todas interpretações de texto, então a gente tem que ler o texto para depois responder. Ficou com dúvida, lê o texto novamente, quantas vezes forem necessárias para vocês estarem realizando as atividades. A prof acredita demais no potencial de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer tudo, porque interpretação de texto é em terceiro. A gente já tá craque nisso. É só ler com bastante atenção, se concentrar que a gente vai conseguir realizar. Então, vamos lá. Atenção, tá bom?